sabe multiplicar potências com a mesma base? Vamos aprender? Vem aprender comigo. Propriedades da potenciação. Então vamos começar com a primeira propriedade, que é do produto de potências da mesma base. Tá? Então aqui eu botei um exemplo. 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. O que é isso? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Isto daqui é 3 ao quadrado. 3 vezes 3. E 3 à quarta, continuando a multiplicar, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o nosso 3 à quarta. Então, vamos contar quantos 3 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que 3 ao quadrado vezes 3 à quarta é igual a 3 elevado a 2 mais 4, que é igual a 3 mais 6. Você simplesmente soma os expoentes. Então, o que você tem aqui? Quando você tem, aliás, deixa eu dar mais um exemplo aqui. Se eu tivesse aqui 3 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 3 à quinta potência, aqui botei mais 1, podia botar mais 5, mais quantos você quisesse, tudo a mesma base, lógico, né? Que é isso que a gente está fazendo? É 3 elevado a 6 mais 5, 11. É 3 vezes 3, 11 vezes, né? Tá? Então, vou botar só com duas potências, mas serve para quantas você quiser. Então, a regra é, se você tem A elevado a X vezes A elevado a Y, isto daqui é A elevado a X mais Y, tá? Então, você soma os expoentes quando você está multiplicando potências da mesma base. Vamos ver agora divisão de potências de mesma base, tá? Então, aqui eu tenho 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado à quinta potência. Vou fazer aqui um truquezinho para usar isso que a gente acabou de ver. Em vez de 3 elevado a 7, eu vou dizer que é 3 elevado a 2, que multiplica 3 elevado à quinta potência. A gente não viu aqui que quando você tem um produto, você repete a base e soma os expoentes? Então, eu dividi 7 em dois pedaços que somados dá 7, 2 e 5. Por que 5? Porque eu quero que apareça 3 à quinta aqui. Então, isso está aqui dividido por 3 à quinta. Isto daqui é igual a... Vou fazer aqui... Vou usar fração. Divisão você sempre pode se representar por fração, né? 10 dividido por 2 é igual a 10 sobre 2, que é 5. Então, eu vou fazer que isto daqui é 3 ao quadrado vezes 3 à quinta, dividido por 3 à quinta. 3 à quinta em cima, 3 à quinta embaixo, corta. Isso aqui é 3 ao quadrado. E olha só, 3 ao quadrado, 7 menos 5, 2. Então, o que a gente descobriu? Que 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5 é igual a 3 elevado a 7 menos 5, que é igual a 3 ao quadrado. Então, generalizando, para a gente ter a nossa fórmula generalizada ali, se eu tenho A elevado a X dividido por A elevado a Y, isto daqui é uma divisão de potências de mesma base, é A elevado a X menos Y. Então, vimos agora, acabamos de ver as duas primeiras propriedades de potência. Tem mais! Dá uma printada aí na tela e vamos trocar o quadro. Vamos agora ver a propriedade de potência de potência. Então, aqui eu tenho 2 elevado à quarta e tudo isso, entre parênteses, elevado ao cubo. Tá? Como é que se leva um número ao cubo? Você multiplica ele, por ele, 3 vezes. Isto daqui é 2 elevado à quarta
vezes 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. E se a gente olhar o que a gente aprendeu em produto de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base e soma os expoentes. 4 mais 4 mais 4 é 12, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que se você tem um número A elevado a x e tudo isso aqui elevado a y é igual a A vezes x vezes y, porque 12 é 4 vezes 3, tá? Então, eu quero chamar atenção para duas coisas. Primeiro, se 2 elevado à quarta elevado a 3, você multiplica os dois expoentes, que dá 2 elevado a 12, isso também é igual a 2 elevado ao cubo, a quarta potência, porque 3 vezes 4 é 12, tá? Então, este valor, isso aqui é igual, tá? A outra coisa muito importante é o uso do parênteses, porque se você botar 2 elevado à quarta elevado ao cubo, isto significa que o 4 está elevado ao cubo, não o 2 elevado à quarta. Isso vai ser 2 elevado a 4 ao cubo. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. É 2 elevado a 64, tá? Que é diferente disso aqui. Então, é muito importante botar o parênteses, porque isso aqui sinaliza que é o expoente que está sendo elevado ao cubo. Quando a gente fizer expressões com todas essas coisas misturadas, é muito bom estar atento a esses detalhes. Então, vamos ver agora a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Olha esse exemplo que eu botei aqui. Eu botei 2 vezes 3 vezes 4 elevado ao cubo. É lógico que você pode fazer essa multiplicação depois elevado ao cubo. Você vai achar o resultado certo. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa. Uma coisa elevada ao cubo é ela vezes ela vezes ela. E eu posso dar uma arrumada nos termos. Eu posso dizer que isto daqui é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Agora, isso aqui é 2 ao cubo. Isso aqui é 3 ao cubo. Isso aqui é 4 ao cubo. Então, eu descobri, olha só. Descobri o quê? Que isso aqui eu posso escrever como 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 4 ao cubo. Quer dizer, a potência distribui em cima da multiplicação. Isso tudo é muito útil, gente. Cai em diversos problemas para você entrar na faculdade, para o Enem, em concursos. Sempre cai coisas com muitas propriedades da potenciação. Agora, para terminar nossa aula, eu quero falar sobre quando o expoente é 1 ou quando o expoente é 0, usando essas propriedades que a gente acabou de ver. Vamos mudar o quadro. Então, vamos examinar os dois casos, quando o expoente é 1 ou quando o expoente é 0. Então, aqui botei um exemplo. 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado ao cubo. Isso daqui dá 16 dividido por 8, que é igual a 2. Tá? Agora, se eu fizer essa mesma conta usando o que a gente acabou de estudar sobre divisões de potência de mesma base, o que a gente aprendeu? Que a gente repete a base e diminui os expoentes. 2 elevado a 1. Tá? Isto que é 2. Tá? Então, o que a gente chega aqui? Que qualquer número, porque eu poderia ter usado qualquer número aqui, tá? Desde que eu botasse isso que eu coloquei. Botei um expoente e um exemplo com um expoente e uma unidade depois. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, tá?
Então, se você tem A, qualquer número natural ou racional elevado a 1, dá A. Ok? E aí, agora vamos ver aquele lindo caso do expoente zero, que sempre ensina pra gente, ó, levou a zero é 1, hein? Levou a zero é 1. Vamos mostrar por quê. Aí depois, ele levou a zero é 1 o resto da vida, tá? Então, 2 à quinta dividido por 2 à quinta, tá? É 2 à quinta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, dá 64 dividido por 64, que é igual a 1. Ou, se você quisesse botar 2 à quinta sobre 2 à quinta, você já via que era 1. Mas se a gente usar também o que a gente aprendeu de divisão de potências da mesma base, 2 à quinta dividido por 2 à quinta é 2 à quinta diminui os expoentes, que é 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 é 1. Né? Por isso que 2 elevado a 0 é 1, porque se você divide duas potências de mesma base elevado ao mesmo expoente, você vai diminuir os expoentes, mesmo expoente vai dar 0, e como os dois são iguais, dá 1. Dá sempre 1. Quando é que não dá 1? Então, vamos fazer o nosso resumo? A elevado a 0 é 1, exceto quando A é igual a 0. 0 elevado a 0 não existe sentido matemático, tá? Então, qualquer outro A, às vezes vem numa prova aquelas expressões, uma fonte de coisa, tá um parênteses lá, tudo elevado a 0. Joga fora, bota um 1 no lugar, ok? A única exceção, 0 elevado a 0, não existe. E acabamos aí a nossa aula de potenciação. Espero que você tenha gostado. Me manda um like, se inscreve no canal e até a nossa próxima aula.